Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para falar aí sobre a decisão da Conmebol, né, de que a partir de 2019 as finais de Libertadores serão disputadas aí em apenas uma partida e campo neutro. Antes de comentar sobre isso, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, para se inscrever no canal se não for inscrito, usar os comentários e também manifestar a sua opinião sobre isso. Se tiver alguma sugestão de pauta, alguma outra coisa também, deixa aí nos comentários que a gente troca uma ideia, beleza? E gostaria também de ressaltar que este vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo de futebol do mundo com mais de 20 milhões de downloads. É 100% gratuito, está disponível para Android e iOS e o link para você baixar o aplicativo está aqui na descrição, beleza? Então vamos lá falar sobre essa decisão que pode ser vista como arbitrária pela Conmebol, mas a verdade é que teve anuência aí de todas as confederações e inclusive foi aprovada por unanimidade lá no Conselho. Basicamente, a partir de 2019, as finais de Libertadores serão disputadas sempre em um local pré-estabelecido. Então, antes de começar a Libertadores, já vai se saber a data e o local dessa decisão, o que por um lado também é até bom, porque mostra aí um pouco mais de organização referente ao calendário. Entretanto, o que a gente tem a impressão é que é uma espécie de tentativa de copiar o que é feito na Europa, né? Especificamente na Liga dos Campeões, que tem esse formato já há vários anos, e até mesmo no Super Bowl, né? Se a gente analisar pela ótica aí do futebol americano, que os caras vendem também esta grande decisão aí como se fosse um show à parte, e é de fato um espetáculo à parte que gera muito dinheiro para os envolvidos, mesmo que desportivamente seja uma questão que vai causar estranheza no primeiro momento. Acho que praticamente todo mundo que eu vi se manifestar sobre isso é contra a decisão, até porque me parece uma forma de aceitar um formato pasteurizado do futebol europeu e simplesmente colocar aqui desconsiderando completamente a cultura do futebol sul-americano. E é engraçado que tem tanta coisa boa que a gente poderia copiar do futebol europeu, da cultura de lá, da organização e tudo mais, e nada disso a gente copia, né? A gente só traz as coisas que realmente vêm para atrapalhar um pouco mais o nosso futebol que já é tão combalido, digamos assim. Mas vamos lá, a primeira situação a abordar é a questão de logística. Se locomover dentro da Europa é muito mais fácil e mais barato do que se locomover aqui na América do Sul. E isso tanto pelo preço das passagens, pelas distâncias, pela malha ferroviária, que lá tem muito, né? Os caras basicamente se locomovem mais de metrô do que de qualquer outro meio de transporte, ao contrário da América do Sul, onde esse tipo de transporte é realmente muito fraco. Belo Horizonte, por exemplo, tem uma linha de trem que chamam de metrô, né? E tem um aspecto muito importante, cara. A renda média das pessoas na Europa é muito maior que a nossa. Os caras ganham muito melhor lá, tem muito mais condição de ter uma grana mesmo para gastar dessa forma, né? Em situações que são vistas como supérfluas. Aqui a gente tem muita dificuldade, o grosso assim da nossa população vive com dificuldades financeiras. E a gente sabe que tem vários países, inclusive, bem piores que o Brasil nesse aspecto. E aí é aquela questão, cara, se você perguntar para qualquer pessoa que já esteve nas finais das duas competições, infelizmente não é meu caso, eu só estive em final de Libertadores em 2009, que é melhor a gente nem lembrar muito sobre isso, mas enfim, em final de Champions League, todo mundo que já esteve nas duas fala que é um ambiente muito mais, digamos assim, festivo, porque você tem torcida dos dois times convivendo ali numa boa, tá? É claro que existem ultras de praticamente todos os clubes, um pessoal ali que é mais ignorante, que quer brigar, tem os hooligans, né? Porque fora da Inglaterra os caras gostam mesmo de brigar, embora dentro da Inglaterra ninguém faça nada porque sabe que se fizer lá dentro tá fudido. Mas a Libertadores é uma competição muito mais passional, muito mais venal, é uma coisa muito mais assim forte do que a Champions League. A Champions League é a maior competição do mundo, estão lá a maior qualidade futebolística, os melhores jogadores e tudo mais, só que não tem coração igual a Libertadores, é muito diferente. E eu não sou o tipo de baba-ovo de Libertadores, igual o pessoal fala, essa babaquice desse meme chato de raiz e Nutella que tá durando até hoje, quando não deveria, que isso é uma baita de uma palhaçada. Mas eu acho que a gente pode dizer assim, a Champions League ela é voltada para as pessoas como clientes, de certa forma. Eles entendem as pessoas como essenciais para fazer dinheiro, para render o negócio. E a Libertadores é uma coisa muito mais de povo, de torcida, de envolvimento ali.
até o fim mesmo. É como se o futebol fosse a coisa mais importante do mundo, né? Mesmo que não seja, mas acaba sendo ali, pelo menos nessas noites de quarta-feira, que agora vão se tornar provavelmente uma tarde de sábado. Daí a gente tem que parar para pensar em coisas muito básicas sobre o futebol, né? Por que o futebol existe? Por causa das pessoas. Por que gera dinheiro? Porque as pessoas querem assistir, querem participar, querem torcer, querem pertencer a uma unidade, a uma instituição. Só que as pessoas constantemente são ignoradas nessa situação. Você pergunta para 99% das pessoas e elas são contra essa medida. Por quê? Eu sei que eu, particularmente, se tiver uma final de Libertadores do Cruzeiro aqui em Belo Horizonte, provavelmente eu vou dar o meu jeito, mas eu estarei lá. Se for uma final de Libertadores em outro lugar, eu não estarei. Da mesma forma, se tiver uma decisão de Libertadores em BH entre um time argentino e um time paraguaio, pode até ser que eu queira ir, mas é porque eu sou meio doido. Porque 99% das pessoas não vai ter interesse num jogo assim. A gente sabe como o futebol sul-americano ele é um pouco diferente nesse aspecto. A gente é um pouco mais aquela coisa de querer vencer, querer torcer pro meu clube. Não é tanto um amor pelo futebol, é o amor pelo próprio clube. Mas enfim, é claro que eu posso estar falando um monte de besteira, até porque eu não tô dentro da realidade da Europa, do futebol europeu. Eu não sei como os caras de fato pensam. A gente só tem aqui a nossa impressão, né, distante mesmo, de sul-americanos falando sobre o que a gente vê na Europa, mas não dá pra gente afirmar alguma coisa porque a gente não tá lá e a gente não pensa como a cabeça deles. Só que uma coisa que eu tenho certeza é que as confederações, até mesmo os clubes, cara, ninguém tá nem aí pra torcedor, ninguém tá nem aí pra gente, pra povo. Ah, mas o povo não vai, dane-se, né? Cada clube vai receber acho que 2,5 milhões de dólares, né? O clube que chegar à final, mais 25% ali das receitas do estádio, de bilheteria e tal. Então os clubes preferem muito mais esse formato mesmo, de ter uma grana garantida, digamos assim, se chegar à final, do que ter de fato que pensar em logística, organizar um jogo. Enfim, eu acho que todo mundo está pensando mais na grana do que na questão esportiva mesmo. Então quando você despreza simplesmente a razão do futebol existir, que é a participação popular, eu acho que nunca vai dar certo, embora já tenham dado a canetada, e a gente sabe que com o tempo a gente vai se habituar a isso, né? De início dá um estranhamento, a gente não gosta, mas daqui uns 2, 3, 5 anos aí, vai passar a ser uma coisa meio que natural também, a gente vai se adaptar a isso, como a gente se adapta a qualquer outra coisa. É importante lembrar que também tem alguns aspectos positivos, né? A questão da organização. Provavelmente as cidades vão estar mais preparadas para receber esses turistas, a segurança, o estádio. E tem uma coisa que eu acho que é muito pouco explorada na América do Sul, que é a questão do turismo esportivo, né? É muito raro a gente ver, por exemplo, pessoas que venham para a América do Sul para ir e vão lá num museu de clube, vão visitar e tal. Eu acho que isso é uma coisa que pode ser mais explorada. A gente sabe que tem lá o Museu do Futebol, por exemplo, em São Paulo, no Pacaembu. Eu acho que o clube mais forte disso na América do Sul é o Boca Juniors, né? A gente vê muitos, eu pelo menos tenho muitos amigos que já foram para a Argentina e a grande maioria deles tem lá fotinha lá no Museu do Boca, o pessoal vai no bairro, vai lá no estádio, e isso eu acho que todos os nossos clubes brasileiros estão moscando aí, poderiam realmente fazer um trabalho mais interessante, mais importante nesse aspecto, e pode ser que essa questão da Libertadores sendo melhor vendida para fora, porque é importante vender e valorizar as nossas competições em outros continentes também, pode ser que isso melhore o aspecto aí do turismo esportivo aqui no nosso país. Tomara que os clubes sejam inteligentes para aproveitar a onda. E daí eu tava até pensando numa situação engraçada, que é o seguinte: a nossa conquista da Libertadores em 76 também, ela foi num terceiro jogo em campo neutro, né? Porque na ocasião o Cruzeiro venceu por 4-1 no Mineirão o primeiro jogo, perdeu por 2-1 para o River lá no Monumental de Núñez, e a regra da competição era diferente, né? Então assim, se o Cruzeiro tivesse empatado com o River, ele seria campeão na Argentina, mas como ele perdeu mesmo tendo mais saldo de gols, foi forçado então a terceira partida, e a gente ganhou lá em Santiago, no Chile, 3-2, com aquele gol histórico do Joãozinho na cobrança de falta. Então se a gente parar para pensar bem, né, final de Libertadores em campo neutro não é novidade, isso já aconteceu em outras situações, mas sendo apenas um jogo decisivo assim e em campo neutro,
realmente dá uma certa tristeza a gente acompanhar o time até a semifinal e não poder estar lá, né, na partida decisiva. Isso é realmente o que me incomoda, assim, porque é a questão do povo, de quem empurrou e ajudou aquele clube até a semifinal, na maioria das vezes na decisão ficar fora, porque a gente sabe que a grande maioria de quem vai ao estádio todo jogo são pessoas que não têm grana, não têm condição de viajar para outro país para assistir uma partida de futebol. Até porque, além da questão financeira, tem o fato que a grande maioria de nós trabalha, né? Eu acho que os patrões não são aí muito sensíveis à causa, né? Não, eu tenho que me ausentar do emprego aqui por 1 ou 2 dias porque eu vou para outro país assistir meu time. Realmente não consigo conceber patrões sendo muito legais, muito flexíveis nesse aspecto. Mas a decisão já está tomada, né? A partir de 2019 vai ser assim. Então, assim, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Manifestei aqui a mim, gostaria de saber o que você tem a dizer, se concorda, se discorda, se tem outros aspectos também a analisar. Deixa aí nos comentários pra gente trocar uma ideia sobre isso. E tomara que o nosso Cruzeiro aproveite aí 2018, né, que é realmente o último ano aí dessa final em 2 partidas, para conseguir finalmente trazer esse tricampeonato tão aguardado aí e que a gente possa aí na última decisão em 2 jogos fazer festa no Mineirão e levantar o tricampeonato da Libertadores esse ano, beleza? Bom, galera, o vídeo é esse. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, usa os comentários, esses esquema todo. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!